Bem-vindos ao Deu Liga, um podcast que conecta você com o melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque, quando a gente fala de mercado financeiro e investimentos, isso vai muito além de dinheiro. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com um convidado que, além de ser descendente de japonês, tem uma carreira excepcional para compartilhar conosco. Mas antes disso, a gente tem um recado, né? Muito importante, por sinal. O que o pessoal tem que fazer, Dani? Se inscreva no nosso canal e acompanhe o podcast pelo seu canal de streaming favorito. Estamos no Spotify, estamos também no YouTube e você pode estar mais conectados conosco através da comunidade Deu Liga. Nesse QR Code, você pode entrar para a comunidade e receber todas as semanas o melhor do mercado financeiro. Porque se você está bem informado, você também estará bem posicionado. Esse é o nosso lema. Uau! Não, gente, bem posicionado e informado é só na comunidade Deu Liga. E a forma que vocês têm de fomentar esse nosso trabalho aqui é curtindo, compartilhando e comentando. Agora vamos lá para o episódio de hoje, que nós temos um convidado aqui, gente, muito especial. Cada um é especial que vem aqui, mas particularmente eu sou formada em gestão financeira e eu gosto muito dessa área. E o nosso convidado é o Alexandre Ridazzi, ele que é diretor financeiro na Cultura Agromais. E ele vai falar um pouquinho aqui para a gente justamente sobre os desafios dessa área de gestão financeira, ainda mais para as empresas que estão no agronegócio. Seja bem-vindo, Alexandre. Seja bem-vindo. Oi, Dani. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e estar participando desse podcast aqui, que a gente vê que ele é muito influente aí, principalmente para quem tem os olhos voltados aí para as finanças, né? E gestão de negócios. Então, um prazer imenso aqui estar com vocês. Exatamente. E é tão gostoso saber que as pessoas ouvem, né? Porque esses dias eu fui num cliente, ele falou assim, nossa, eu já te conheço. Eu falei, sério? De onde? Ele falou assim, do podcast. Eu fico o tempo todo na estrada e eu costumo colocar o Spotify na estrada para me fazer companhia. E olha só, estamos fazendo companhia para muitas pessoas, informando muitas pessoas sobre o mercado. E nós vamos falar aqui sobre alguns desafios e haja desafio na gestão financeira, hein? Exatamente. É um mercado muito amplo, né? A gestão financeira não é só o que as pessoas pensam, né? Só dinheiro. Então, existe uma amplitude muito grande envolvendo tudo isso, né? Um olhar muito grande, né? Quem mexe com finanças, as pessoas imaginam que você vai ficar ali só focado no dinheiro da companhia, mas você tem que entender um todo para fazer uma boa gestão, né? E para entender esse todo, você teve uma trajetória, né, Alexandre? Nos conta um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. Eu não comecei no agronegócio, né? Quando saí da escola, minha primeira função, meu primeiro cargo, né, vamos falar assim, no mercado, foi como vendedor, né? Numa loja de um center shop que vendia importados. Uma ótima escola, né? Com vendas, tratando com pessoas. O comercial é importante, né? Pensa, exatamente. O financeiro ele se movimenta se as vendas estiverem ali a todo vapor. Exatamente. Passei um ano, né, mexendo com vendas. E depois fui para uma outra loja também dentro do shopping, né? Mais um segmento diferente, também com vendas, né? E aí, com isso, fui parar em Iraí de Minas, uma cidade pequena, onde meu pai trabalhava como gerente do banco, voltado para a carteira do agronegócio. Então, fui parar lá porque ele sofreu um acidente, fui dar o suporte para ele, né? Ficou uns 6 meses ali, 8 meses sem poder se locomover. E acabou que nesse tempo lá, aí eu entrei numa contabilidade. Olha. Que era focada só em produtores rurais. E você já tinha feito faculdade ou ainda não? Ainda não. Então, lá foi já uma entrada para mim, né, para o agronegócio. E, assim, um ano que eu estava lá, recebi convite de um produtor muito grande na região, né? E ele tem escritório próprio, tem contabilidade própria. Então, fui trabalhar com ele. Fiquei lá por 2 anos e meio. Aí, nesse período, sim, comecei a fazer a faculdade em administração. E aí foi uma escola para você. Foi uma escola. Eu estou me identificando mais ainda aqui. Eu também formei em administração. E depois a gente tem que escolher ali uma área que a gente vai focar ainda mais. Né? Exatamente. E o agronegócio é um mercado totalmente diferente de outros tipos de negócio, né? Tipo indústria farmacêutica, supermercados, academias. Sim. Então, totalmente diferente, né? E o que te fez brilhar os olhos para o agro e querer continuar depois disso nessa área?
É a particularidade do agro, né? Assim, o agro, as melhores pessoas que realmente estão nas cadeiras do agronegócio são as pessoas apaixonadas pelo agronegócio, né? Então tem que gostar mesmo do que faz. E eu tinha também, né? Como meu pai era gerente de carteira rural, ele sempre falava com paixão sobre o agronegócio, né? Em trabalhar com o produtor. Então eu tinha aquilo ali como norte já para minha carreira. Tanto é que no início o meu norte de carreira era trabalhar no banco, em um banco. Porque você já tinha referência do seu pai. Exatamente. Então trabalhei 2 anos e meio com esse produtor rural. E aí saí dele e recebi convite de uma revenda, né? Para iniciar um trabalho, mas já lá na cadeira de entrada, vamos falar, né? Era um faturista estoquista, então trabalhei praticamente por 2 anos e meio nessa função. Então, para querer chegar onde a gente chega, né? As pessoas acham que é muito... não é fácil, estuda, não sei o quê, mas não. Eu tive que passar por várias escadas, né? Ou seja, não foi algo que hoje você está por acaso, não foi algo construído. E como foi essa construção, degrau por degrau? Degrau por degrau. Porque cada degrau tem o seu desafio, exato, né? Qual que foi o seu maior desafio quando você iniciou e um dos desafios que você tem agora? Olha, vamos falar que hoje, ligado à minha função, né, que é a gestão financeira, um dos maiores desafios que foi quando eu iniciei foi o relacionamento interpessoal, né, a parte de reatividade e resiliência. Porque essa cadeira, ela exige muito que você seja resiliente. Então, você sofre em vários momentos de estresse, momentos tranquilos, e aí essa cadeira exige você ter essa capacidade de sempre manter-se na linha. A gente costuma falar que o mercado, principalmente o agro, ele é cíclico. Então, você precisa ser resiliente, tanto nos números, na gestão de pessoas, quanto para fazer a sua empresa suportar esses ciclos. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Porque assim, se prepara para a bonança, tem a bonança, mas vai vir um período difícil. Né? Então, assim, até a dificuldade dos maiores gestores é que assim, as empresas ou grandes produtores, né, que hoje a gente vê passando por desafios mais ajustados que outros, é porque exatamente isso, a falha não está na escassez, a falha está na bonança. Por quê? Porque na bonança que normalmente os gestores eles afrouxam a gestão, assumem maiores riscos, tomam posições que não tomariam quando a gente está numa linear ou num período de escassez. Então o erro não está na escassez, o erro está na bonança. De você fazer aquilo que não deveria, mas como você pode assumir um risco maior, então você assume. E aí quando vem os períodos desafiadores, principalmente quando a gente está falando para o agronegócio, né, dos 2 últimos anos, nós estamos indo para o 3º ano, sim, aí é onde expõe, né, os erros ou as fragilidades ou as decisões incorretas que você tomou na época de bonança. Então, o tempo de escassez costuma separar ali os adultos dos meninos, exatamente, né? De quem tomou excelentes decisões na época de bonança. Não, a gente até costuma falar assim, no mercado financeiro, quando a maré tá alta ali, você não vê, né, quem tá errando, todo mundo consegue entregar. Mas é quando a maré tá baixa que você vê quem tá ali de fato com roupa. E isso acontece. Então, a gente vê isso, por exemplo, no mercado financeiro, momento que a taxa de juros está alta, todo mundo ali entregando uma rentabilidade, poxa, interessante, mas depois quando fica desafiador, quando as taxas de juros abaixam, a gente vê outro cenário. E aí no agro, aí já vem outros desafios, que é lidar com a sazonalidade e tudo mais. Exato. E aí vem onde é o aperto, né? Vamos falar aqui ligado ao nosso principal cliente, né? O nosso maior foco, que é o produtor. Na época de bonança, ele focou muito em adquirir imóveis, investir em pivôs. Então, assim, ele não mediu a consequência disso ou os riscos, né, que é mitigar risco. Ele não pontuou isso. Então, quando a gente olha para o produtor fazendo essa ação, né, aí sim preocupa a companhia, visto que a sazonalidade ela é diferente de outro tipo de mercado. É um mercado que existe praticamente 2 ciclos no ano, uma safra e uma safrinha. Então você tem 4, 5 meses no ano que você tem um alto giro de caixa e o restante do ano inteirinho com baixo giro de caixa. Então, se você não fizer um bom planejamento financeiro, um bom fluxo de caixa desenhado para atender aquela demanda que não tem nenhuma receita, não é ciclo de recebimento, aí você passa por momentos desafiadores. Né? E olha para você ver hoje, né, produtores rurais.
Produtores rurais, enquanto eles se rotulam como conservadores, né? Sim. Muitos se rotulam como conservadores, mas na verdade ele tem um perfil agressivo. Com certeza. Eu até falei assim, eu tenho um cliente, né, que ele também atua no agronegócio, e ele falou assim, Dani, eu não quero apostar na bolsa, porque para ele é apostar, né? E aí depois a gente está numa construção de ensinar para ele que é uma questão de investimento mesmo, que tem todo um estudo. Mas ele fala assim, Dani, eu já aposto todo dia se vai chover ou não. Exato. Então, assim, eu já tenho esse perfil agressivo na minha propriedade, né, nos meus negócios. E a gente tem até referências mesmo, assim, de amigos que a gente tem no agro, né, e trouxe alguns exemplos, um produtor super forte, né, ali para o lado de Goiás, e ele precisou só de uma safra para pôr ele numa saia justa, né? Então, uma safra que ele não fez uma boa amarração, que ele não fez um bom cuidado, que eu não preciso disso, né? Então, por causa dessa ação dele, ele vai precisar de 3 safras para se recuperar. Olha. Então, se ele tivesse tido o perfil ali realmente conservador, faz a trava do seu investimento de insumos, né, da sua mão de obra, e deixa a oscilação só ali para a sobra, né? Mas não, como ele vive o risco, né, ele acha que nunca vai acontecer aquela posição dele, então hoje ele está numa situação que praticamente ele demora 2, 3 safras para ele voltar como ele estava antes. Para se recuperar é penoso. Então hoje ele entendeu que na bonança ele tem a melhor gestão. Alexandre, e quando você contando aqui toda a sua experiência, quando você já iniciou então com esse produtor, foi sempre no agro ou teve alguma mudança? Como é que foi essa trajetória? Agro. Daí para frente sempre no agro. E aí é a oportunidade, né? Como eu levo uma grande lição de vida, principalmente quando eu estava na faculdade, saindo para a faculdade, a gente vê muitos profissionais. Quantos profissionais se formam por ano, né? Sim. Que são graduados e tem uma dificuldade de inserção no mercado. É aquele que faz diferente, né? Então, ele não pode ter preguiça, né? Ele tem que ser proativo, tem que correr atrás, fazer acontecer. Eu tenho exemplos mesmo na minha vida profissional e pessoal de colegas de trabalho, né, que tiveram junto comigo na faculdade, ou no MBA, ou na pós-graduação, inteligentíssimos, mas não consegue assumir um cargo de gestão ou algo no sentido, dar um passo à frente. Ele sempre fica no operacional. Por quê? Ele não tem a proatividade. Ele está muito, não, faço muito bem o que eu faço. Realmente faz muito bem o que ele faz, só que é aquilo. Então, a dificuldade... Não se arrisca para o novo, para algo a mais. Não, e aqui já fica uma dica, né? Não basta você ter ali a formação, o estudo, mas tem que ter esse... Poxa, eu tenho uma sede aqui, né? De arriscar, de ir para frente, fazer acontecer. Sim, e eu acredito que o mercado hoje, para cargos de gestão, você não pode ser um apertador de parafuso, assim. Não. Que eu falo de só fazer aquilo que a sua função, que você precisa fazer, que está ali no seu script. Você tem que sair dessa zona e ter o algo a mais. E para você... O que foi esse algo a mais que te fez estar hoje em um cargo de gestão? Olha, eu nunca fui a favor do comodismo. Eu sempre quis estar um passo à frente. Então, inclusive hoje, para o meu time, né, que está sobre minha gestão, na antiga empresa também que eu estive, eu sempre motivava eles, olha, cada ano que passa, né, você tem que estar melhor em algo referente ao ano anterior. Então, evolua, nunca fica no comodismo. Então, isso, e eu nunca neguei um desafio, uma oportunidade. Então, Alexandre, você consegue fazer isso? Consigo. Às vezes eu nem sabia, não tinha a mínima ideia, né, como é que fazia aquilo, mas a gente tem. Mas vai atrás da informação. Então, assim, é isso você peitar, né? Eu cheguei a mudar de cidade para ganhar o mesmo salário, até menos um pouco. Então, na época, eu era casado, né? E aí, até me perguntou, mas você tem certeza, né? Você vai ganhar menos, ainda eu nem vou trabalhando. Mas sim, quero, né? Vou arriscar. Você acreditava no negócio. Exatamente. Então, as pessoas que realmente vão pegar esse tipo de posições são aquelas que estão dispostas a enfrentar desafios. Porque esses cargos exigem isso, né? Exige pessoas que peitam desafios, né? Então, foi o que mais me motivou, né? A cada vez querer crescer mais. E exemplos que eu tive... Também foi um dia que eu parei e pensei assim, cara, eu tenho essa pessoa aqui como referência super inteligente e aqui uma pessoa que nunca foi tão bem, né? Mas quando você via no empreendedorismo, aqui estava com o negócio rodando e tudo mais e aqui estagnado, né? Então, não, é quem faz acontecer mesmo. Óbvio, você tem que ter o estudo, conhecimento, mas se você não põe em prática e também entender que você vai ter que enfrentar desafios,
Então, você nunca vai conseguir subir, né? A pessoa que está disposta, ela vai conseguir chegar lá, né? E falando um pouquinho sobre a atuação que você tem hoje, já conectando, dando liga aqui com os desafios, quais são os principais desafios hoje que você vê no agro, principalmente nos seus clientes, assim? Hoje o principal desafio no agronegócio é o cliente entender que é extremamente importante, tá, a ferramenta financeira. Então, o produtor, ele é muito meu negócio aqui é só grão, é plantar, colher e vender. E as amarrações que protegem ele da oscilação de mercado, é isso que está sendo o desafio. E agora que o produtor, depois de 2 safras, está começando a entender que realmente ele tem que fazer aquilo, né? Então, e às vezes o produtor, ele tá ali tão focado em fazer o negócio rodar e ele gera dinheiro, tem todo esse fluxo, que o agronegócio movimenta volume, mas às vezes ele não sabe isso, não conhece essas ferramentas financeiras que protegem o negócio. E quais seriam essas ferramentas? No dia a dia você tem algumas que você já trabalha com esses produtores? Hoje a cultura mesmo propicia todas essas ferramentas que protegem o produtor, né? Vamos dar exemplos. Em termos de produtividade, a gente tem seguro agrícola. E o nosso seguro agrícola ele é personalizado, ele não é engessado. Então, o produtor que quer ter um seguro de maior sacas por hectares, a gente tem essa possibilidade de oferecer para ele. Menor sacas, porque eu estou achando a paridade do custo do seguro alto, Alexandre. Ok, a gente reduz para ele, né? Investe mais tecnologia, o seguro vai ser mais barato. Então, em termos de produtividade, nós temos os seguros agrícolas. Em termos de otimização de mercado, a gente pode fazer o barter, né? Mas aí o produtor não está contente só com o fechamento de barter, né? Mas ele tem aquele sentimento que ele pode deixar de ganhar. Porque o produtor, quando ele faz uma trava de um barter, ele torce até, na verdade, para o barter cair. Ele poder pegar assim, não, eu fechei no melhor momento, né? Então, mas até esse produtor que tem esse tipo de pensamento, que se subir a commodity, ele vai deixar de ganhar, né? Ou ele pode perder, a gente tem a opção de put e call, né? Isso. Então, a gente entende bem, né? É o mercado de opções. Então, hoje, se a gente vê as ferramentas que protegem o produtor desde o início do plantio até a colheita, hoje ele tem essa opção de poder fechar lá com a cultura, né? Ela tem todas essas ferramentas. Inclusive, no mercado de opções, ele nem precisa ter uma conta no exterior, né? Ele pode usar a própria conta da cultura, né? E fazer essas travas no mercado. Então, hoje, o argumento para o produtor não querer ficar na oscilação de mercado, né? A companhia já minimizou todos os argumentos que ele poderia ali ter a dificuldade de fechamento, né? E aí a cultura consegue auxiliar do pequeno ao grande produtor? Como que é esse acesso? Do pequeno ao grande produtor, né? A nossa carteira tem em média 2.000 clientes, né? Então é uma carteira grande. E isso é uma grande, vamos falar assim, uma vantagem, vamos falar assim, para a nossa regional, né? Que é quando a gente fala Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que são uma carteira de clientes pulverizados. Até mesmo quando eu falo com investidores ou fornecedores, né, que são parceiros da cultura, isso é visto com bons olhos, né? Porque você tem uma carteira de clientes mais pulverizada e o seu risco é menor, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem desde o pequeno produtor até o maior produtor. A gente tem o pacote para todos os produtores, né? E qual que é o lema da cultura? Por que a cultura surgiu? Nos conta um pouquinho como que ela surgiu, né? Como que foi essa trajetória? O lema dela é entender, acompanhar e entregar, né? Então, ela surgiu em 2005, ela já tem 20 anos, né, de companhia, com Carlos e Antônio César, né, que são os acionistas da companhia atualmente. Hoje eles fazem parte do conselho, né, e na gestão da companhia nós temos executivos. E ela surgiu de lá para cá, né, com a sede em Patrocínio, e aí foi fazendo as suas expansões, né, Patos de Minas, Coromandel, Araxá, Santa Juliana, Conceição, temos em Ituverava, Capinópolis, Uberaba. Então, são 9 unidades no total, né, a matriz mais 8 unidades, e focado aqui nos insumos agrícolas. E o boom da cultura mesmo, né, ele foi de 2021, 2022 para cá. Né, que foi o boom dela, praticamente foi o boom do agronegócio também, né? Então ela também aproveitou essa oportunidade, ela quis ir para frente, né, quis aproveitar esse mercado. Hoje ela já é enquadrada como uma empresa de grande porte, né? Uau! E esse lema eu gostei, porque é assim, simples, mas ao mesmo tempo deixa claro para que a cultura existe, né? Entender, né? Principalmente assim,
qual que é o nosso público-alvo, né? É produtor rural. Então, é um perfil de cliente totalmente diferente do restante do mercado. Então, entender ali o produtor, qual que é o perfil dele, né? Entender a demanda dele, entender o que ele necessita, o acompanhamento, isso aí é desde o início do plantio até a colheita, nossos colaboradores são tecnificados para fazer esse acompanhamento para o produtor rural, né? E a entrega nada mais é que esse produtor ele é importante para mim, não só nessa safra, mas em todas as outras safras. Então, ele tem que produzir, ele tem que ter resultado. É um casamento. Então, quando nós vendemos para esse produtor, né, ali é uma parceria que está sendo criada para ter sustentabilidade, a rentabilidade mesmo. Porque eu vou crescer, mas eu preciso que você cresça comigo também, né? Você falou, além do barter, só porque eu vi que tinha essa opção também, esse projeto, troca com troco. O que seria para a gente entender aqui? A troca com troco, principalmente hoje, ela fica muito mais importante e chamativa, vamos dizer, né? Até porque o Plano Safra está muito a desejar, vamos dizer assim, né? E não está atendendo toda a demanda que deveria para o agronegócio. A demanda é gigante, né? E é por isso que precisa de iniciativas como a cultura, como a própria séries, justamente para suprir essa demanda do agro que o governo não consegue. Exato. E é uma ferramenta financeira que é inovadora, né? Então, a troca com troco assim, traz para o produtor, né? Como que ela funciona? Ele, teoricamente, fecharia o pacote dele só do custo dos insumos. Né? Mas a troca com troco permite que ele feche um volume maior para que, sim, volte um recurso para ele quando ele roda essa operação. E aquele custo que ele tem para fazer o giro da operação dele durante o plantio até a colheita seja com esse valor que nós mandamos para ele. Então, principalmente hoje que o caixa está mais ajustado do produtor e a gente tem a disponibilidade, né, do projeto do Plano Safra, né, até os custeios agrícolas estão mais restritos, essa é uma excelente ferramenta para o produtor, pensando que tem seu caixa ajustado, né? Então, a ferramenta que a cultura, a própria Ceres oferece para o produtor é que, com o custo da safra dele, tanto de insumos quanto de mão de obra, ele fica resguardado naquela operação. Olha só, bacana. E vocês têm um portfólio mais amplo também, né? Além dessas questões financeiras, vocês também possuem um portfólio de regeneração de solo, sementes. Nos conta um pouquinho sobre esse portfólio tão vasto hoje que a cultura possui. Hoje o portfólio da cultura, a gente tem a capacidade de atender o produtor desde o início do plantio até a preparação da terra, até a colheita na dessecagem, né? Portfólio completo, então entra fertilizante, entra semente, entra os defensivos e a parte de nutrição. Então, 100% do que o produtor necessita para fazer o plantio dele e a colheita, a cultura oferece. Né? As sementes aí, várias culturas? Várias culturas. Olha. Hoje a cultura, a atuação dela ela é multiculturas, né? Então ela atende soja, milho, sorgo, trigo, café, HF, cana-de-açúcar. Então, ela é bem pulverizada a cultura. E isso, ele é muito relevante para uma revenda, né? Então, principalmente quando você vê agora o mercado, que a gente tem ali a commodity do milho tem valorizado, a da soja já está equalizada, vamos bem se dizer assim, né? A movimentação dela é baixa, mas a gente tem o café super valorizado nesse momento. Sim. Então, esse equilíbrio aqui é extremamente para uma companhia, né? Então, você tem o HF também contribuindo, que dá mais margens para a companhia, porque ele exige um pouco mais de nutrição, né? É um segmento que traz mais margem para a companhia. Então, esse mix de multiculturas, ele traz até uma segurança para a companhia em termos de mixagem e você não ficar exposto a uma só cultivo, né? Então, isso para a gestão financeira acaba sendo positiva, porque você não fica refém ali de uma única cultura. Mas, ao mesmo tempo, complexa também, né? Positiva e complexa, porque são várias culturas, cada uma com um comportamento diferente. Como que é administrar tudo isso? Muito bem dito, Dani, porque quando você tem os vencimentos de cafés e canas, eles são anuais. Quando você vai para o HF, teoricamente são de 3 a 6 meses. Se você olha para o milho e para a soja, aí já é um ciclo, né, de safra e safrinha. E aí, para o fluxo de caixa, tem os prós e contras, né? O fluxo de caixa, só um adendo, deve ser uma arte, gente. Fazer o fluxo de caixa numa empresa engenharia assim, mesmo. É uma engenharia financeira. Exatamente, mas tem um lado positivo, porque nos meses que você teria um fluxo de caixa baixo, por atender somente safra e safrinha, acaba que a demanda da cana e do HF te traz esse equilíbrio, né? Então, você nunca passa na linha do tempo
do ano inteirinho com caixa zero recebimento. Uau, e como que isso contribui para as revendas hoje? O fluxo de você fala a parte de mixagem. Exato. Hoje contribui de você mitigar o risco, né? Você não ficar exposto a só uma cultura. Então vamos supor que se eu fosse uma revenda só de soja, então realmente eu estaria muito enforcado ali nos meus resultados, principalmente porque quando a gente olha de 22 para 23, a gente tem um efeito muito forte da queda da commodity, né? Ela parte de 170, 180 reais e na colheita chega a 100 reais. Entendi. Né? E as revendas têm aderido? Porque a gente vê que algumas culturas, elas são regionais também. São regionais. Né? E aí, como que funciona isso? Porque às vezes naquela região existe uma cultura que é mais forte. Isso aí depende até onde a revenda quer ir, Dani. Por quê? Quando a revenda chega num patamar, para ela atender todo o portfólio do produtor, ela precisa ter disponibilidade de caixa. Por quê? A gente tem portfólios, principalmente fertilizante, que faz 40% do negócio, e ele exige caixa de compra à vista. Sim. Esse é um segmento, praticamente, ele é 80% à vista. E sementes, por exemplo, tem tipo de sementes que, para você, né, o comercial faz o bom trabalho ali da venda com mais saudáveis. O financeiro... O que é a ação dele nesse momento? Deixar a companhia apta a participar das campanhas que envolvem as sementes e que envolvem as compras à vista. Mas isso aí eu trago mais lucro para a companhia. Então, isso também demanda capital, né? Então, a revenda que vai ter um portfólio completo ou atender multiculturas, Dani, ela tem que estar ciente que ela vai querer isso ou não, né? Ela vai querer ir para esse mercado ou não. Esse perfil, normalmente, você vê em revendas acima de 100 milhões. Em revendas abaixo de 100 milhões, você pode ver que a participação dela de fertilizante é muito baixo. Sim. Só que ela vai ficar dali, né? Ela não vai passar dali, né? Então, quando você já olha para revendas e grandes portes, você pode ter certeza que ela vai atender aquele padrão, vamos falar assim, de portfólio produtor, né? 40% fertilizante, 30% defensivos, em torno de 20% de sementes, 10 a 15% ali de especialidades. Alexandre, a gente vê que uma preocupação também das revendas é justamente com esse fluxo apertado e às vezes com alguns produtores que estão se recuperando de algumas safras antigas. Então, até para proteger essa carteira de crédito que eles possuem, quais são as ferramentas que eles têm acesso? A cultura também auxilia nisso? Auxilia, e isso é extremamente importante, a conscientização, né, do fluxo de caixa do produtor, né? A gente já teve exemplos de produtor que foi fazer propostas para nós, né, lá na companhia, né? E quando a gente sentou, olha, vamos sentar junto, me mostra seu fluxo de caixa, deixa eu entender a sua demanda e o que você está me pedindo, né? E realmente, quando ele sentou e nós pontuamos linha a linha da projeção dele, ele viu que ele estava falhando, aí ele começou a entender de uma forma mais clara. Né? Então, hoje, a cultura pensa no produtor também, né? Que é que a gente fazer um planejamento financeiro para ele, e esses que têm a necessidade de ter uma renegociação, é trazer ele para dentro da companhia, fazer um planejamento financeiro que caiba dentro dele. Eu tenho que ser um par dele, não afundar ele. Não adianta nada eu forçar o produtor a me pagar, por exemplo, no próximo ciclo, se eu vejo que a projeção de fluxo dele não atende essa demanda. Então, eu vou estar enganando a mim mesmo, né? Que vou ter uma frustração futura na projeção minha. Porque já sabe que não dá para receber. É porque o negócio é fazer... vocês ganham se eles crescem também, né? Então, é uma via, um trabalho... E você tem que viabilizar ele ter condições de te pagar. Exatamente. É realmente ser um parceiro do produtor, né? É fazer ele, olha, vamos passar por esse momento junto, né? Vamos entender aqui como que está o seu fluxo de caixa, como que está a sua situação, como que está a sua alavancagem. Mas como é que é isso na prática, você ali com o produtor explicando para ele a necessidade desse planejamento? Ele consegue entender? O que você colocaria assim como os maiores desafios quando chega esse momento? Hoje o maior desafio é de que o produtor, ele tem que fazer, primeiro ele tem que fazer uma boa renegociação, né? De acordo, ele vai vir com uma proposta totalmente fora, isso é certo. Taxa baixa. Tira os juros. E é isso que eu quero. Mas a gente tem que fazer uma projeção para ele pensando na rentabilidade e na continuidade da lavoura dele. Oh, né? Não, porque assim, você está falando, eu estou lembrando da gente aqui, é igual aquele cliente chega assim, eu quero um bom investimento sem risco, alto retorno. Aí eu falo, onde que tem que eu também quero? Eu quero 4% ao mês, eu vou liquidez sem risco. Eu falo assim, se você achar, por favor, me apresenta que eu quero colocar o meu dinheiro. Exatamente isso, mas
Hoje, o que envolve ter uma boa renegociação, né, uma boa evolução com o produtor, né, muito forte isso, você ter um time preparado. Hoje a cultura tem um time muito robusto de crédito, né? A gente tem um gestor de crédito, abaixo dele tem 2 coordenadoras regionais, uma para o Paraíba, outra para o Triângulo Mineiro, e abaixo delas tem as analistas de crédito, uma para cada unidade. E essas analistas conhecem a carteira e o perfil do produtor, porque elas são de lá. Então, isso ajuda bastante, facilita bastante, Tamires, na negociação. Relacionamento. Relacionamento, isso. Exatamente. E no agro é muito importante isso, né? Você tá próximo, você ter esse relacionamento é essencial. É demais, né? E conhecer do negócio de quem você está conversando. Demais. Isso aí foi um dos maiores desafios das grandes multis, né? Que vieram para a nossa área de atuação e que é o fechamento delas, né? Que vem ocorrendo nos últimos meses, né? É por causa desse relacionamento, essa proximidade. Então, as revendas que são regionais, né, ela tem esse tato com o produtor. O produtor precisa de fazer uma renegociação, precisa de ter um alinhamento desse, para ele sentar, demonstrar o fluxo de caixa dele. Quando ele tem algum problema na lavoura, ele chama lá o gerente, vai lá e atende ele. E isso numa multi você tem essa dificuldade. Você vai ligar num 0800, você vai entrar no agendamento, não tem muita abertura. Aí, quando você dá um período desse de escassez e desafios, aí é o distanciamento com quem você não tem relacionamento. Aí é onde realmente você enxerga quem é parceiro e quem não é. Porque nos desafios precisa estar mais próximo ainda, né? E sabe uma coisa que é legal? Hoje você está na cadeira de diretor. Então, a gente estava até falando nos bastidores a diferença de você ser o gestor, ser o diretor, porque você tem muito mais essa preocupação também com o time, com a equipe, mas também com a experiência que o cliente vai ter. Exatamente. Então, vai além dos números ali. Vai além dos números. Isso aí a gente tem exemplos até práticos dentro da própria companhia, né? De produtor que ele saiu em algum momento da companhia em busca de preço, teve o preço realmente, que o foco das multis foi preço, então foi onde ela abraçou o mercado, né? E ela tem margem para negociar. Tem margem para negociar, mas em contrapartida, no ano seguinte, o produtor voltou para o nosso CTV, né? E falou, cara, eu quero ser atendido por vocês. Por quê? Não, porque eu não tive aquela proximidade de relacionamento, né? Que você teve. Então, isso, a nossa região, ela demanda muito disso, que é diferente de algumas regiões do Brasil, onde o produtor tem 5 mil, 10 mil hectares, daí para mais. Então, aqui, como a gente tem áreas mais pulverizadas, eles são mais carentes dessa assistência, esse relacionamento, essa proximidade. Então, isso conta muito. Nós fizemos uma pesquisa recente, por exemplo, a pontuação dos produtores foi de que ele considera muito importante. O CTV que entende, por exemplo, de mexer no maquinário, de regular uma plantadeira. São os representantes de vendas, né? Os vendedores. Então, por exemplo, ele sabe mexer numa plantadeira, ele sabe mexer num pulverizador, numa colheitadeira. Alexandre, qual é a maior dificuldade que você enxerga em mostrar a importância do planejamento financeiro para o produtor rural? A dificuldade é que o produtor hoje, né, ele está muito focado nas gestões que ele fazia em épocas de bonanças, né? E entender que a prospecção de fluxo de caixa dele vai levar um tempo, né? Inclusive, por exemplo, a gente teve produtores que nos procuraram para fazer essa renegociação, né? Quando há renegociação, em que ele fez um planejamento de fluxo de caixa para honrar o que ele estava em aberto com a companhia, e quando nós sentamos com ele, né, nós demonstramos que não estava casada a informação que ele estava nos passando. Então, se a companhia não tem esse relacionamento, essa disponibilidade de sentar com o produtor para fazer o estudo de caso do fluxo de caixa com ele, né? Ter uma equipe preparada para isso, você se auto-engana, né? E até pode pôr o produtor numa situação que ele vai demorar muito mais tempo para recuperar do que deveria, né? Então, ele assume um compromisso que ele não consegue honrar, pode ter que assumir juros que ele não está capacitado de honrar aqueles juros, e isso vira uma bola de neve. Sim. Então, hoje, né, o que a gente tem, vamos falar de desafio para o produtor, é que ele entenda, né, essa renegociação que faz sentido e com as ferramentas que nós temos para disponibilizar para ele, né, para ele não ficar na ociosidade do mercado, né? Então, por exemplo, o barter, como nós falamos, o mercado de opções, como nós falamos, o seguro de produtividade, como nós falamos. Então, essas ferramentas que nós
oferecemos para o produtor durante a renegociação. E não que aquilo ali é um custo, mas que é uma proteção para que ele não caia novamente na situação que ele chegou naquele momento da renegociação, né? E hoje, um dos fatores que deixa o agro bastante temeroso é a quantidade de RJs que nós estamos tendo, né? Qual que é a sua visão quanto a isso? Hoje o RJ tem que ter sim, um cuidado com isso, né? Porque ele virou um mercado. Ai, sim. Então, isso aí, inclusive, é frustrante você ver, né? Eu vi durante uma palestra pro agronegócio, né? Um advogado teve lá uns 30 minutos, um escritório de advocacia, uns 30 minutos, oferecendo para os produtores. Mentira, não creio. Eu também. Sério? Ou seja, orientando entrar em RJ? Então, eu tive essa mesma reação sua, né? Então, hoje o produtor, a RJ para ele virou um negócio, né? Porque no RJ, sua negociação sai a taxa muito mais baixa. Virou uma ferramenta de negociação. E aí, obviamente, as revendas se uniram, né? Até a gente teve um evento junto com a Discer, né? Para que isso não ganhasse corpo, né? Não, então, porque não faz sentido, não né? Faz sentido, e outra, acaba que o agro, eu admiro muito que no meu ver, um dos únicos setores que se organiza como setor. Exato. Então, assim, por mais que ele é múltiplo, tem várias questões, ele se organiza como setor. Então, isso é péssimo pro setor agro como um todo, né? Pro setor como um todo. Então, essa unificação das revendas, até para deixar para o jurídico muito claro que o agronegócio ele é algo atípico e é sazonal. Então, o produtor está naquele momento passando por desafios. Mas se você fizer um bom desenho, planejamento financeiro próximos anos, ele não precisa de abrir um RJ. Então, acabou que a gente tem que desmistificar o RJ para ele não virar um negócio, né? E também tem outro fator muito importante para nós, viu, Dani? A área de atuação que nós estamos hoje, né, que é Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, ainda se tem casos isolados. Né? E aí cai naquilo lá que eu te falei, né? Que a gente está numa região onde a gente tem uma pulverização de carteira de clientes. A média por hectare, se eu não me engano, da nossa área de atuação é de 300 hectares. Então, o risco de você ter uma RJ aberta, ele é muito baixo. Então, você pode ver que os riscos eles estão centralizados na onde? Em grandes regiões, né? Grandes produtores, Mato Grosso, ali no Goiás começou, pro lado do Sul, então assim... E isso é estratégico da cultura, de escolher essas localizações ou nós somos abençoados. A sede por ser em patrocínio no Alto Paranaíba, né? Então, não só a cultura, mas as revendas que estão no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, acaba que são favorecidas até em riscos climáticos, né? Até quando você vê uma cidade climática, o Brasil sofre muito, mas a nossa regional sofre pouco, né? Até a super safra que o Brasil teve durante esse ano, a Minas Gerais foi uma das melhores produtividades, né? Então, quando a gente fala de risco climático, né, que os 2 últimos anos parece que se inverteu, né? Chove pouco no plantio e muito na colheita, mas nós sofremos menos, né? Então, até com isso, colabora para as revendas que estão nessa área de atuação, né? Existe inovação para esse setor? Quais são, assim, os pontos de inovação que você já vê surgindo nesse período? Que eu já vejo surgindo, né? Alguns já até estão em andamento, né? Para o setor, a gente vê já as operações estruturadas, que antes ficavam muito pela parte dos bancos. Então, um grande exemplo disso é a Ceres, né? Que ela faz operações personalizadas, não é aquele kit banco, aquela operação de prateleira produtor. Ela entende mesmo o ciclo do produtor, né? A sua sazonalidade, quanto tempo que ele vai precisar fazer aquela operação, as revolvências. Então, isso é uma coisa inovadora para o produtor. Isso. E a gente costuma dizer que é porque a gente vem da ponta da dor, né? Da ponta de quem precisou um dia. Então, a gente já tem esse olhar bem mais empático e que entende mesmo do negócio. Exato. Ferramentas tecnológicas como o BI, né, de gestão. Então, hoje isso está bastante mais ativo, vamos falar assim, principalmente nas revendas. E alguns grandes produtores já estão adeptos a isso. Então, isso é uma coisa que está vindo inovando o mercado do agro, principalmente quando você fala agro, né? Produtor rural, ele é o contrário de tecnologia, né? Então, hoje ele está entendendo que a tecnologia vai ter que fazer parte dele, né? Drones mesmo de aplicação, né? Então, cada vez mais evidentes. Até a inteligência artificial já está entrando no agro. Exatamente. Eu vi uma matéria sobre a tokenização, né? De ativos
físicos virando ativos digitais, né, pela blockchain. Até estava em finalização, vamos falar, acho que pela ter realmente uma lei, uma regra que cobre isso, né? Mas já é uma coisa que está vindo nova, né? Aí a lei tem que vir depois aí para regulamentar. Exatamente. Então, tem algumas inovações e essas inovações sempre vêm quando a gente passa por algum momento desafiador, né? E como a gente passou por 2 anos aí desafiadores... Porque o quê, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, se estamos fazendo bons produtores, é porque tivemos pontos difíceis ali e excelentes gestores financeiros para isso. Então, já quero aqui exaltar a sua carreira, a sua caminhada quanto a isso. Mas, Alexandre, nos conta um pouquinho como que está sendo o posicionamento da cultura Agromás nesse momento que você falou que viemos de momentos desafiadores e algumas culturas ainda estão em momentos desafiadores, né? Hoje a cultura, né, ela já se precaveu esse passo, né? Então ela sofreu menos, né? Quando a gente olha os nossos números comparado ao mercado, nós vemos que nós estamos ali numa média acima do mercado, né? Então, por quê? A cultura se precaveu desse movimento, né? Então, quando a gente olha os principais fatores que colocaram as revendas numa situação mais desafiadora, foram o endividamento do produtor, que ele teve que renegociar ali na safra 22-23. Então, principalmente o ano 23, para vocês verem um dado histórico, a inadimplência média de uma revenda é 0,5%. Lá em 23, ele chegou em 30%, 37%. Uau, é um totalmente fora. Sim. Né? Então, mas por quê? A gente teve uns 4, 5 anos de bonança. Era commodity cada ano mais alto no ano anterior, né? E aí, quando você tem uma queda dessa, o agro sente fortemente, né? Então, esse foi um grande desafio da revenda, né? Inadimplência. A cultura, para sanar esse desafio, ela reestruturou o time de crédito dela inteirinho. Como eu disse, lá a gente tem os gestores, coordenadores de crédito, os especialistas. Nós temos os comitês de crédito, então nada é decidido de forma unilateral, é em conjunto, né? Nós fazemos a análise de crédito do produtor, envolve garantias reais, envolve a CPR, envolve a opção de barter, envolve o mercado de opções, né, fazendo uma put ou uma call, um seguro agrícola. Então, nós minimizamos quase todos esses riscos, né? Inclusive, a nossa projeção, por exemplo, de recebimento para o primeiro semestre está de adimplência em 97%, 98%, que é um excelente número para esse cenário hoje do agro. E quando a gente olha, por exemplo, para outro fator, né, captação de recursos, né, ou limite de crédito junto a fornecedores, a gente tem aí 2 desafios que as revendas também enfrentaram, né? E aí, quando a gente olha para fornecedores, é você mostrar que você está fazendo um bom trabalho em casa, né? Você tem adimplência, você tem controle, você tem gestão. Porque isso dá credibilidade, Dá credibilidade. E não só isso, né? O que você apresenta para eles como planejamento financeiro para aquele ano, que aquilo realmente aconteça. Né? Então, eu tive, por exemplo, fornecedores que falaram, porra, Alexandre, né? A gente teve aqui com vocês ali no meio do ano, você demonstrou para mim o planejamento financeiro de fechamento de 24. Cara, isso aqui é muito gratificante, cara, né? A gente está passando um ano desafiador e realmente vocês seguiram o que vocês puseram ali. Então, eu acho que tem que ter isso claro. Cabe a pergunta de saber dos erros. Com certeza. Gente, conversa de bastidores, mas assim, eu fiz aí gestão financeira e uma dúvida que eu tinha era assim, como que é estar na cadeira de diretor financeiro e você faz ali planejamento, mas quando na prática acontece errado, como é que você lida com isso? É frustrante, né? Não deixa de ser porque é dinâmico, né, o mercado. Dinâmico. A gente também não tem bola de cristal e precisa se ajustar. Como que é isso? E muito bem pontuado, né? Como a gente, principalmente agronegócio, a gente está em um mercado com muitas exposições, né? Por exemplo, a gente está exposto a câmbio, a gente está exposto a clima. Política. E isso não está dentro aberto, do controle. Né? Então, realmente, para minimizar isso, né, essas frustrações que pode ocorrer, né, como a Dani diz, a gente não tem uma bola de cristal. Então, para minimizar isso, existem os planos de contingência. Então, quando o CFO vai fazer um planejamento financeiro para o ano, ele faz um cenário perfeito, faz um base, faz um top e faz um que é dano
problemas, né? Alguns desafios para ele. Pior dos cenários. O pior dos cenários. E aí ele cria os planos de contingência. Então, como a gente tem os fechamentos mensais na nossa contabilidade, né? A gente tem o BI, que é diário, acesso a dados e informações. Então, se nós observarmos que algo está saindo do programado, do projetado, aí aciona o plano de contingência. Entendi. Ó, aqui eu destacaria, então, plano de contingência, você também falou aí dos BIs, então usar a tecnologia ao seu favor, quem está aí nessa cadeira de gestão. Porque informação é poder, né? Se você tem a informação em real time, que a gente fala, assim, em tempo real para tomar a decisão, você tem poder, né? Só a companhia, para você ver tanto que isso é importante e influencia diretamente o resultado da companhia, quando a gente olha nos 2 últimos anos, porque nós utilizamos mais as ferramentas de BI, né, de gestão, e aí você consegue ver em tempo real ali o que você precisa melhorar, onde você está pecando, onde deixando de ganhar. A companhia melhorou ali em 4 pontos percentuais sua margem bruta. Então, isso é muito para o agronegócio. Muito para o agronegócio. Quando a gente olha em lucro líquido em anos normais para uma revenda, ele tendencia a ficar em 3,5%, 5%. Então, isso é muito ajustado. Então, olha a importância disso que você conseguiu lá em cima na margem bruta. Então, a revenda ela não permite erros, né? E aí, casa muito bem com aquilo que eu falei, né? Em épocas de bonança, algumas revendas assumiram alguns riscos que não deveria, que são expostos agora, né? Escassez, né? Não, se eu puder destacar aqui, eu estou pegando já uma aula, mas assim, a postura do gestor em épocas de bonança, frente ali à companhia, plano de contingência, usar a tecnologia ao seu favor. E também, enquanto gestor financeiro, enquanto diretor financeiro, o que você considera para o agronegócio sendo ali indicadores fundamentais? Porque a gente sabe que finanças tem um monte de indicadores, mas o que você considera assim, essencial para analisar? Para o agronegócio, né, ligado ali à revenda, né, primeiro o lucro bruto, né, ali você já vai medir o faturamento, se está atingindo ou não a sua meta, e a margem, né? Então, pelo lucro bruto você mede isso. E nessa medição você consegue enxergar, né? Se não está chegando no meio resultado esperado, é o quê? É o portfólio que não está seguindo? É algum segmento que eu estou deixando de vender com margem maior, venda menor? Então, esse é um indicador super importante, né? O lucro bruto. Vem o EBITDA porque ele já envolve o lucro bruto e as despesas operacionais. Eu achei que você ia falar já direto o EBITDA. O EBITDA, ele sempre é uma palavra-chave, né? Financeiro. Então, eu estou falando na sequência da DRE. Né? Então, na sequência de uma DRE, vem a margem bruta primeiro e vem o EBITDA. Né? O EBITDA, você consegue medir a eficiência da operação. Então, se você está vendendo bem, de forma saudável, e as suas despesas operacionais estão de acordo com o seu faturamento. Então, hoje a gente vê que o desafio das revendas é o quê? Nos 2 últimos anos, nos últimos anos de bonança, né? A gente tinha uma paridade ali de despesa operacional em torno de 8% a 10%. Eu cheguei a ver revendas a 15%, 17%. Então, quase 2 vezes de anos normais. Mas por quê? Você tem uma queda do custo de insumos, né? Que faz, em termos de valor, o faturamento cair. E essa paridade está fazendo sentido ou não? Se ela não for revista e repassada, a revenda está deixando um resultado importante ali na despesa operacional. E o EBITDA é um excelente indicador para te mostrar isso. Sim. Né? O lucro líquido, ele também mede... O lucro líquido, obviamente, ele é importante porque ele mostra o resultado total da companhia, né? Então, ele mostra a eficiência financeira. Se o comercial fez um bom trabalho, as despesas operacionais estão dentro do programado, o próximo passo seria o resultado financeiro. Então, o diretor financeiro ficou feliz. Fica feliz. Então, se a gente está fazendo bom trabalho ou não, as captações estão de acordo com as taxas que nós replicamos para o mercado, nós estamos competitivos ou não, o que dá para me assumir ou não. Então, essa combinação dos 3 setores ali, vamos falar da DRE, né? São os principais indicadores. Outros indicadores que são importantes, principalmente para quem está analisando o seu balanço, aí já vai a liquidez corrente, para ver se você tem capacidade de assumir um compromisso no curto prazo, né? Vai o endividamento versus EBITDA, para te medir quanto você está alavancado. Então, esses são alguns outros fatores para poder medir a eficiência de uma companhia, né, de uma revenda. Excelente, Alexandre. Não, eu vi que tem muito assunto, né, pra gente falar. Infelizmente, estamos caminhando pro final do nosso podcast, mas é o primeiro de muitos, Com né? certeza. Com certeza tem conhecimento aqui para falar muito para nós.
E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as oportunidades que você vê no setor para novas pessoas que querem entrar nessa profissão mesmo de gestão financeira como um todo. Olha, o que eu deixo assim, oportunidades tem, principalmente em anos desafiadores, mostrou a eficiência ou ineficiência de alguns profissionais, né? E a oportunidade ela está aí principalmente para aquele profissional que ele conhece de um todo. Não adianta nada o Alexandre ser um excelente profissional financeiro, mas não conhecer uma revenda. Então, você vai me pôr na gestão da revenda e eu não vou fazer um bom trabalho. Então, você tem que entender a operação, né, o ciclo dela, para depois você fazer um planejamento financeiro. E não eu vir aqui com o planejamento financeiro pronto para a revenda. Então, primeiro eu tenho que sentar, entender da operação, entender das particularidades que ela tem, aí sim eu faço um planejamento financeiro, né? Então, essa é a minha dica para quem quer entrar no departamento financeiro, né? Entenda a operação de fato, toda ela. Depois você parte para o planejamento financeiro. Excelente. E se você fosse deixar e vai deixar uma mensagem para a pessoa que está nos ouvindo sobre o quanto uma gestão financeira é revolucionária mesmo para o negócio. E eu costumo dizer que o negócio de cada pessoa que a gente trabalha é o legado dela. Então, você está plantando hoje, está colhendo hoje, mas nós queremos que as suas gerações continuem plantando e colhendo aquilo que você está fazendo hoje. E, para isso, precisa de uma gestão financeira muito eficiente, de um olhar com carinho para esse negócio. Então, nos deixe uma mensagem final, por favor. Tá até ligado o que eu acabei de comentar, né, sobre a gestão financeira. Então, as pessoas têm uma falsa impressão, né, que para você ser eficiente financeiramente falando, só quando você está muito alto, ganhando muito, né? Mas não, né? Independente de você estar ganhando pouco ou muito, né, para você ter o sucesso financeiro, você tem que ter uma boa gestão financeira. Isso vai te levar ao sucesso financeiro. Então é a mensagem que eu deixo para quem está no mercado financeiro, né? Uau! Deu muita liga. Porque é exatamente essa frase, essa visão que a gente também leva para os nossos investidores, né? Então, a questão é muito mais como que ele faz essa gestão, esse cuidado, independente do muito ou do pouco, ela tem que ter essa mentalidade no final. Exato. Esse mindset, já que... Eu quis falar mentalidade porque, né, defender aqui meu Brasil. Mas, olha, muito obrigada para você que nos ouviu. Eu tenho certeza que tem ouro nesse episódio, então compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque acesso, gente, ao conhecimento é libertador. Você pode prosperar, você pode levar a solução que uma pessoa precisa através de um simples compartilhamento desse conteúdo, tá bom? Estamos sempre aqui na comunidade Deu Liga para tirar as suas dúvidas, para trazer uma informação verídica e verificável sobre o mercado, para que você esteja muito bem informado, para estar bem posicionado no mercado. Então, não esqueça de acompanhar todas as nossas redes. E agora queremos saber, Alexandre, deu liga? Demais, deu liga. Que ótimo. Obrigada. E até o próximo Deu liga.